E aí, Tatuzinho, eu sou a Neilinha. E eu sou o Mikael. E antes de assistir o vídeo, a gente pede pra você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @podetatuar. E é tudo isso que ela falou mesmo, não deixou nada pra mim. Entender da onde é o feeling disso aí. Antes de ir para a próxima pauta, eu só queria perguntar, a Lagoa Azul sumiu por quê? Então, a gente fez estudos preliminares lá no início do ano passado com professores do IFBA, da Unicamp e da UFSB. Basicamente, a gente tem um efeito que eles chamam de efeito antrópico, que é a presença do ser humano, colaborou muito para que isso acontecesse. Apenas a presença do ser humano. A presença do ser humano colaborou. Por quê? Houve primeiro o desmatamento das bordas das falésias. Ao lado, né? E também começou a descer por conta disso, né? O desmatamento faz com que você tenha um efeito de Erosão? descer muita erosão, terra e tal. E isso começou a soterrar a lagoa. Ficar assoreado, né? Foi assoreando, ela foi pouquinho. soterrando aos poucos. E aí as pessoas, essa antropização, as pessoas começaram a ir, pisoteavam. Então, aos poucos as pessoas iam pilando ali essa lama. Somado a isso, a gente tem uma redução do volume de chuva em Porto Seguro dos últimos 30 anos. Então, isso também a gente tem dados que mostram que em Porto Seguro chove menos do que chovia. Nossa, ainda chove pra caralho. E chove Então menos, chovia muito. chove menos do que há 30 anos atrás. Caralho. Então, como houve essa diminuição do regime de chuvas, houve uma diminuição de água na lagoa, porque também as nascentes foram um pouco impactadas por conta desse desmatamento. E ainda esse processo de assoreamento, houve essa... Hoje o nível, a gente até fez uma medição, a gente escaneou o subsolo, a gente levou um aparelho lá super legal que a gente fez, dá um choque na terra e consegue levantar onde tem água. Então assim, a lagoa ainda existe, mas ela está debaixo da terra. Nossa. Então essa terra é que subiu demais Tem e que como cavar um está... buraco? Exatamente. Então, Então a nossa ideia, é claro que tecnicamente precisa fazer isso com muita consciência, até para não acelerar o processo erosivo das falésias, mas a gente acredita que com o processo de desassoreamento daquela região, destampar as nascentes e reflorestar as bordas, a gente consiga trazer a Então lagoa é de volta. só fazer isso, mas que trabalheira, né? É uma trabalheira, mas assim, imagina um impacto positivo, né? Que É o Porto isso. Seguro poderia dar para o mundo de E recuperar. cuidar depois, a área, né? E cuidar, e transformar ela num espaço socioambiental, que a ideia seria, inclusive, controlar melhor a visitação depois. Ah, é porque- verdade, que senão vai voltar tudo de novo. É, Volta volta o meio tudo de ambiente, novo. que ele é autossustentável. O ambiente, ele se cuida. Quem destrói é o É homem. um homem, é. A gente Engraçado pega- a que eu gente nunca pega- fui lá, velho. E eu não, tipo, Vai mesmo lindo. se eu for. Mesmo hoje é lindo. A Se gente você vai. for lá Então, hoje, vale a pena. vocês vão? vocês irem. Vamos? Eu ia falar já- isso agora, eu também nunca fui. Então, mas, bora. Ah, essas mãe. crianças! mas minha família é de Porto. Bolinha acho que até conhece, eu sou neto de Tião, da farmácia, Mari Você da é Lambada. Claro, A claro. galera... Sabe que Tião, na minha vida, né, puxando aí, foi como um pai pra mim, pô. Olha só. Tião, ele, na verdade, eu peguei a minha infância, meu pai tinha farmácia no centro, né? Tião trabalhava com meu pai, pô. Tião foi um cara que, uma pessoa que agregou muito em meu conteúdo de ser humano, entendeu? Legal. Eu peguei um tempo com ele, quando o Tião faleceu, velho, aquilo aí me arrancou um pedaço aqui de Porto Seguro, pô. Porque o que Porto Seguro pra mim representava era Tião, porque eu não sou daqui. Ao contrário de Vinícius, Você nasceu aonde? eu sou de Itabuna. Ah, você nasceu em Itabuna. Eu vim pra aqui quando eu tinha 10 anos. Então, assim, a minha base foi com o Tião, ali na farmácia, né, com meu pai, e com ele, essa pessoa, poxa, extremamente carismática. O Tião, cara, velho, o Tião representava o Porto Seguro, você entendeu o que era esse cara, entendeu? O Tião escreveu 8 livros, assim, num caderno, contando histórias de pessoas como a gente. Nossa Que fulano Senhora. tinha um prêmio que caiu na ladeira, ele começou a contar dessa queda da ladeira, e a gente vivia isso. Que era a época de ouro de Porto Seguro, né? Regnite, etc. Eu tenho 40 anos, mas eu vivi essas... Quando eu ficando saí de velho. casa pra vir pra cá, eu tava com minha tia e eu falei com ela, né, que vocês vinham pra cá, e ela até falou, pô, e ele, na época, nem era Bolinha, era Quimpinho, né? Isso. E ela falou que lembra de você no velório dele chorando muito e Poxa, tal. velho, me machucou bastante porque é uma pessoa, como eu te digo, né? Assim, a gente acompanhou, o mundo, eu vejo o mundo acabando dessa forma, né? As pessoas importantes, né? Cada segmento individual, Sim. quando elas vão partindo, e Tião, uma representação, uma pessoa dessa, é por isso que eu falo, possivelmente falar muito sobre quem merece, né? Ter os destaques de representatividade da cidade. Tá aí um cara que realmente precisa ser lembrado e respeitado por tudo que ele representou para nossa cidade, entendeu? Um cara folclore, um cara alegre, extrovertido, empreendedor, entendeu? Família da cidade, como eu vejo a sua família ali, eu fico feliz, pô, de ter Vinícius ao meu lado ali na Câmara, entendeu? Porque querendo ou não, eu venho do êxodo, né? Você não, você é remanescente, pô. Então,
essa história sendo contada diariamente, que a gente hoje muitas vezes não dá essa importância, mas lá na frente, poxa, a gente vai lembrar. Vai lembrar. Pô, nós passamos por isso, nós, né, agregamos esse valor. Acho que Porto Seguro ele é carente disso, pô. A gente tem um espírito muito de vira-lata às vezes, sabia? Sim. É o Brasil, na verdade, eu digo. É, A gente tem esse... Então a gente precisa começar a valorizar esse segmento, entendeu? Então você Entender lembrou que de um Porto cara aí que Seguro pra é mim um- representa muito, representa muito pra mim realmente. E pra mim é um marco como um Porto Seguro. Se meu pai estiver assistindo aí, eu sei que ele tá entendendo. Massa. Então, aí voltando à questão da Lagoa Azul, meu tio, filho de meu avô Tião, ele é hoje formado em História, fez um mestrado agora, tá entrando no doutorado, entrou no doutorado, já tá fazendo doutorado justamente em História. O trabalho dele, a apresentação dele do mestrado foi justamente sobre a história de Porto Seguro, com várias fotos, livros antigos, ele adora. E ele tá namorando uma moça agora que veio de Curitiba e ela nunca tinha ido para esses lados. E aí ele foi com ela justamente para Lagoa Azul. Pararam de carro e aí ela até falou que, tipo, eles começaram a andar e foram andando e não chegava. E aí, tipo, chega chega uma hora que você olha assim, aí você vê uma ponta, aí ele, não, então, a gente vai chegar até aquela ponta e quando chegar naquela ponta a gente vai andar para chegar até a outra ponta e tal. E ela falou que foi, tipo, uma das melhores experiências que ela teve na vida. Foi de chegar até aquele lugar e ver como É lindo. é bonito. É uma espécie de canyon, assim, né? Forma um canyon, assim, é um lugar especial mesmo e a gente tá nessa luta aí pra trazer de volta. Eu acho que é a minha grande contribuição. Acho que se eu conseguir olhar e falar assim, pô, consegui colocar de volta lá. O chat tá falando aqui. Eu assim, quero muito parabenizar o ver isso. prefeito, pô. Se sem conseguir, dúvida. se Pô, conseguir, entendeu? Eu parabenizo o prefeito, pô. Mas Se ele fizer realmente, entendeu? entendi. Entender essa pauta importante. É isso, a gente não quer, a gente só quer que faça. Exato. Entendeu? A gente só quer que aconteça as coisas. Mesmo que com o pensamento, né? Tipo assim, o pensamento não vai ser, é o meio ambiente, vamos reconstruir a Lagoa Azul. Vai ser sempre, tipo, turismo. Vai dar dinheiro. Vai vir, vai dar dinheiro. dinheiro. Mas pelo menos vai fazer, então faz. O chat tá falando aqui que já foram pra Lagoa Azul, que tinha cachoeira lá, entendeu? Na época de chuva. E outra pessoa perguntou quais são os impactos das construções em volta, né? Acho que na parte de cima pra Lagoa Azul, porque já me disseram que fizeram tipo uma barreira. Não, isso aí é uma lenda urbana, né? Assim, mas as construções impactam, só que a região da Lagoa Azul ainda está bastante preservada. O que acontece? A Lagoa Azul ela é um curso d'água muito curtinho, não chega a ter 2 km de distância. Na verdade, o que acontece? A Mussumunga em cima, que é aquela areia, ela funciona como uma grande esponja. Então chovia, essa esponja acumulava água, essa areia, e aí formava essa cachoeira, e ela, toda vez que chovia, essa cachoeira ficava ali um tempo, fluindo até secar de novo. E tanto é que nessa chuva que deu muito forte em dezembro, a cachoeira voltou com tudo, assim, fortíssima, estava lindo. A gente fez vários vídeos e fotos, foi super emocionante ver de novo funcionando com aquela potência. As nascentes da Lagoa Azul realmente ficavam na parte de baixo. Então ficava inclusive onde a cachoeira cai, assim, ali tem registro de nascentes ali e tudo mais. E a gente estava na época pesquisando o que será que aconteceu com essas nascentes, tentando identificar a causa. E aí quando eu comecei a publicar, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, eu quando era criança adorava ir pra ficar pisoteando e sentindo borbulhando no pé. E já era uma desconfiança nossa, a gente falou assim, pô, velho, provavelmente o impacto das pessoas, então lógico, a gente não pode afirmar isso categoricamente, mas muito provavelmente essa quantidade de terra descendo e as pessoas pisando, isso aos poucos foi fazendo esse processo de tampar, assim, e lógico, ninguém tava na maldade, né? Exato. Massaginha no pé. E aí hoje Acabou com a Lagoa Azul, parabéns, viu, meu querido? E aí hoje a nossa ideia é, assim, fazer essa recuperação toda da Lagoa Azul, trazer esse espaço de volta e aí trazê-lo com essa perspectiva, assim, do quanto que a gente pode impactar negativamente e o quanto que se a gente se organizar a gente impacta positivamente, sabe? Sim, eu acho que não é simplesmente a gente falar assim, a lagoa voltou, que legal, e pronto. Não, vai lá. Vamos transformar ela num símbolo do que dá para ser feito se a gente pensar positivamente e o que dá pra gente prejudicar se a gente não fizer, sabe? Eu acho que esse é o grande lance que se Porto Seguro souber trabalhar bem, é assim, um golaço. E sabe? pode voltar a ser o que era e ser algo que a galera de fora, tipo, como qualquer, sei lá, vou ver o Grand Canyon, vou ver a Lagoa Azul, que só tem em tal lugar, tipo. E isso ia ser incrível, eu quero estar aqui ainda pra ver isso. Tomara. Do jeito que anda as coisas, não sei não, mas eu acredito.
acredito, eu confio. E eu acho que a questão também não é nem voltar a ser como era, mas ser melhor, né? Ser melhor Já vi porque, cuidando pra não acontecer. Exatamente. E que servir de exemplo para outros espaços também. Sem né? dúvida. Rio da Vila, né? Que é uma situação... Servir de exemplo, né? A gente pode Exatamente. servir de exemplo Porque, na para outras verdade, coisas. eu até falo isso muito, assim, o meu grande sonho seria que a gente tratasse cada curso da Água Nosso como uma espécie de parque. Para isso a gente quer o dinheiro empregado, né? Então, assim, cada um, porque, por exemplo, o Buranhém, por exemplo, que seria, inclusive, a gente tem uma grande chance de viver uma crise hídrica nos próximos anos em Porto Seguro, faltar água. Porque o Rio dos Mangues, que é o que abastece principalmente o centro e os bairros de Porto Seguro, não está conseguindo mais ter vazão suficiente. A alternativa seria buscar no Buranhém, mas Eunápolis, Itabela, Guaratinga já usam a água. Já vem de Minas, né? Já vem de lá de cima, eles já usam essa água e hoje o fluxo do Buranhém já é só de 15% do que era. Então, assim, o Buranhém já está muito mais seco e isso significa que a gente talvez tenha dificuldade de também usar a água do Buranhém a nosso favor. Então, cada rio precisa de uma atenção especial, porque a gente está falando realmente de um impacto gigante lá na frente. E aí agora eu estou numa discussão muito grande na Frente Parlamentar Ambientalista do Extremo Sul. A gente juntou vereadores da região toda para discutir isso. Então, uma das políticas que a gente quer implementar chama pagamento por serviços ambientais. Que o que é? Cada pequena propriedade rural que tem uma nascente desses rios vai receber um dinheiro todo ano para manter aquela nascente preservada. Essa política já existe no Brasil, já existe em outros lugares. É um incentivo muito... É um incentivo porque a pessoa fala assim, pô, eu não preciso fazer nada, é só deixar... É isso mesmo, você só precisa deixar essa nascente quieta aí. Cuide dela, deixa ela aí. E quando se fala de água, você mostra a importância de que você precisa trabalhar em comum acordo no geral, né? Ele é que a gente citou que o Rio Buranhém ele vem de Minas. Então, se as cidades que ele vem não tiver esse mesmo cuidado, já chega aqui destruído. Não adianta nada. Então, por isso é importante que tenha realmente todo mundo cuidando. Todo mundo com esse mesmo entendimento, que não tem que ser a sobra. O cuidar do meio ambiente é o cuidar da nossa existência, porque isso tem que ser a pauta principal. Quando você vai fazer qualquer empreendimento, qualquer desenvolvimento, você tem que trazer isso no ponto exclusivo, à tona, a primícia da situação. Mas e aí, como vai ser? Qual é o impacto disso? O que vai implicar? Porque não é só hoje, né? É a nossa geração. Então, isso precisa ser muito bem debatido. Por isso que a gente fica feliz quando a gente vê avanços, mesmo rasteiros, né? Pequenos, engateando ainda, mas já são sinais de que a vida na Terra, né? De que tá pessoas pensando com esse mental, entendeu? Porque sem isso, sem a gente pensar no meio ambiente, não tem futuro, né? Não existe. Exatamente.